Pronto, gravando. Pessoal, então, continuando aqui, se tiver algum outro problema, se vê que para a transmissão, me avisem, tá? Aí eu tento alguma outra forma para a gente melhorar. Joia! Então, vamos lá. Então, nós estávamos falando da origem da acidez no solo, né? E que ela pode ser, a análise dela pode ser subdividida, né? Entre a acidez ativa e a acidez potencial. A origem dela é função natural do intemperismo, né? É função da atividade radicular dentro do solo. Nós temos ali substâncias que são capazes de liberar hidrogênio para a solução, aumentando a acidez ou o potencial hidrogeniônico da solução. Ela também é função da decomposição da matéria orgânica, não é? Dentre os processos, além da decomposição dos elementos nitrificantes, né, de nitrogênio, né, libera amônia na decomposição. Nós temos também a decomposição das cadeias carbônicas, né, ácido carboxílicos, fenóis, os elementos que vão atuar depois na CTC variável dos nossos solos, a própria hidrólise do alumínio, e aqui entra o alumínio também presente nos minerais, na fração argila, né? Embora o alumínio tenha uma alta resistência ao intemperismo, né? Quando presente na dupla camada, ele tem um alto potencial de acidificar o meio, né? E a própria fertilização em si também tem a capacidade de causar a acidez, de promover a acidez, liberando o hidrogênio para a solução. Aqui eu trouxe dois exemplos, o nitrogênio e o fósforo, causando a acidez no solo, né, com liberação de hidrogênio para a solução. Essa acidez ela pode ser subdividida em ativa e potencial. Dentro da acidez potencial, nós temos a parte que é trocável e a parte que não é trocável, tá? Acidez trocável e não trocável depende da energia de ligação com que o elemento está ligado ao coloide. Aqui eu estou falando do hidrogênio. Quando ele está associado ao coloide, numa ligação de esfera interna, o que é isso? É uma ligação direta, hidrogênio-metal, hidrogênio-argila, e não há ninguém no meio deles. Eles normalmente formam ligações covalentes altamente energéticas, ok? Agora nós temos uma outra fração, que é a acidez trocável, que é o alumínio e o hidrogênio ligados aos colóides, presente na dupla camada difusa, mas em ligações de esfera externa, ou seja, normalmente o hidrogênio pode estar envolto com moléculas de água. Lembra que a molécula de água é uma molécula polar, então ele vai hidratar o hidrogênio, vai hidratar o alumínio, e depois a molécula de água em si se liga ao coloide, se liga à argila. Então isso causa uma ligação energeticamente um pouco mais fraca do que aquela relação direta do hidrogênio com a argila. Ok? Entenderam? Que isso é bem importante depois nas frações da acidez do solo e do porquê por que a gente analisa CTC a pH 7, tá? E quando a gente usa aqui a acidez, o pH em água, nós estamos vendo exatamente a ação do hidrogênio presente na solução do solo. Em contrapartida, quando a gente usa um sal, pode ser o cloreto de cálcio ou de potássio, né? Nós estamos interferindo naquela dupla camada difusa e retirando dali todo o potencial de acidificação que eu tenho do meio, tá?
Por isso que nós temos essas duas formas de análise, ok? A acidez ativa, como eu já comentei, é para ver qual é a concentração de hidrogênio na solução, para ver qual é a ação dele na solução. Ela é uma acidez fácil de ser neutralizada, né? E normalmente é definida com o pH em água. Aqui eu comento que tem um efeito de diluição, né? Os valores aumentam quando eu tenho mais água no sistema, então para analisar o pH em água, eu tenho que tomar alguns cuidados, porque ele é extremamente variável em função das condições da amostra. Diferente do pH quando eu uso um sal. Quando eu coloco um sal, ou cloreto de potássio, ou cálcio, né, o que acontece, eu acabo padronizando, o sal padroniza as minhas amostras e reduz a interferência da variabilidade dessas amostras. Então, eu tenho aí uma homogeneidade um pouco maior nas extrações e nas leituras, tá? É isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai analisar e comparar esses dois pHs. Normalmente, a referência é o pH em água, tá? Ele é o solvente universal, ok? Mas ele tem aí uma série de limitações que a gente precisa tomar cuidado e algumas delas é a influência das condições da amostra na hora da determinação, tá? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ficou mudo? Beleza. Oi? Rapaz, eu acho que era o Humberto que estava causando ruído, hein? Acabou o ruído? Aí, ó, tá, ficou limpo agora. É, tô achando que sim, infelizmente. Bom, então, voltando aqui, então, para analisar o pH em água e o pH com alguma extração com sal, cloreto ou cálcio, a gente tem que tomar cuidado quando olha o pH em água, porque ele é uma condição de acidez ativa momentânea, né? É naquela condição. E em contrapartida, nós temos a acidez potencial na fração trocável, né? São substâncias que funcionam como ácido fraco que liberam. Alguém pedindo aqui, William. Oi, William, bem-vindo. Então, falando da acidez. Bem-vindo, William. Falando da acidez. Beleza, obrigado você. Falando da acidez trocável, né? São substâncias que funcionam como ácidos fracos e liberam o hidrogênio para a solução do solo. Normalmente, ela tem uma relação muito estreita com o alumínio, tá? Normalmente, ela tem uma relação direta com o alumínio. Normalmente, tá? Mas os grupos carboxílicos, está aqui a outra origem, né, da acidez, também é função dos ácidos carboxílicos. Quanto maior a presença desses ácidos, né, e aqui eu estou citando só um dos grupos funcionais. Como eu disse, nós temos os fenólicos, tem outras cadeias carbônicas que também acidificam o meio por meio da liberação aqui do hidrogênio, tá? Então aqui eu trouxe um grupo funcional, mas nós temos vários grupos funcionais orgânicos que têm uma hidroxila que vai abrir uma carga e vai liberar o hidrogênio para o meio em função da decomposição ou do processo de troca, tá? De complexação e por aí vai, ok? Mas normalmente essa acidez ela está intimamente relacionada ao alumínio, tá? Ela é expressa em centimol, então nós estamos falando de carga. Ai, ai, ai.
nós estamos falando de carga. A acidez trocável aqui eu estou querendo dizer é aproximadamente igual ao alumínio trocável. É por isso que eu disse que ela tem uma relação muito estreita. Não é a mesma coisa. Alumínio trocável não é acidez trocável, tá? Porque quando eu digo alumínio trocável, eu não estou incluindo nesse meio a participação da fração orgânica. Mas normalmente o alumínio representa muito da acidez trocável, uma grande proporção. Só que não é toda ela. Então, quando os senhores lerem que são sinônimos acidez trocável e alumínio trocável, tomem cuidado. Tomem cuidado porque tem uma acidificação aqui dos grupos orgânicos que não está contemplado na fração do alumínio, tá? Então, cuidado com as leituras. O Humberto voltou agora aqui, vamos ver. Voltou o ruído, é o Humberto mesmo. Oi, Humberto, tá nos ouvindo agora? Humberto? Pessoal, continua me ouvindo, tá bom? Voltou o ruído para mim? Então tá jóia. Então, vamos embora. Então, quando os senhores lerem que acidez trocável e alumínio trocável é a mesma coisa, cuidado, tá? Porque a acidez trocável contempla a fração orgânica, ok? E o alumínio não, tá? Então, cuidado. Dependendo do solo, se nós estamos falando de um solo que é rico em material orgânico, né? Pode acontecer de uma influência mais importante da matéria orgânica e essa premissa de que a acidez trocável é aproximadamente igual não funcione tão bem. Então, cuidado com isso. Okay? Ela é expressa em carga, então muito do solo, e aí vale para todos os elementos, eu sempre gosto de trabalhar dessa forma, é considerar a distribuição de cargas. Okay? Então, vamos usar nos nossos cálculos para correção da acidez essa relação de cargas da acidez com as cargas dos elementos cálcio e magnésio para a gente controlar a acidez desse solo, tá? Ela é a principal forma de acidez, ok? Nós já vamos entender por quê, e a calagem é um dos processos que elimina isso, se não é o mais importante para eliminar esse problema no solo, tá? Ela é determinada com pH em sais solúveis, justamente porque o pH vai atuar nesse alumínio trocável, não é? Quando eu coloco um sal, eu saturo a minha solução com sal, não é? Se for o cálcio ou o cloreto de potássio, o potássio ou o cálcio vai deslocar todo esse alumínio para a solução, então eu vou dimensionar toda ou a maior parte dessa acidez trocável no solo. Isso também acontece para material orgânico. O potássio ou o cálcio que nós estamos colocando, nós estamos saturando a solução nesses sais, ele vai deslocar o hidrogênio também da fração orgânica para a gente poder fazer a medida da acidez. Então, por isso é feita com sal, tá? Dessa acidez potencial trocável. Aqui, ó, como comentei, ele desloca o alumínio por hidrólise. Se vocês lembrarem, o alumínio mais 3, ele vai formar hidróxido de alumínio, né? AlOH, e aí vai acabar ficando inerte na solução, ok? E aqui eles nivelam as amostras, que tira a influência da condição da amostra no momento, né? Então ele padroniza, ele pondera as condições de acidez e nos permite comparações um pouco mais, uma análise um pouco mais fidedigna da condição de acidez daquele solo, tá? Aqui é um exemplo do que é a acidez ativa. Então, essa reta representa o final da dupla camada difusa, não é? Isso daqui é as condições de troca da dupla camada difusa com a solução.
Esse daqui é a acidez ativa, né, presente na solução, e esse daqui é a acidez potencial, que está associado aos coloides, né? Aqui eu não estou fazendo menção se eles estão ligados por esfera interna ou esfera externa, ou seja, se tem alguém ou água ou outro sal no meio dessas ligações covalentes, né, que vão enfraquecer a energia de ligação e permitir a troca mais fácil do alumínio entre o coloide e a solução do meio para acidificar, ou se eles estão ligados por ligações covalentes diretas, né, que é a ligação de esfera interna, tá? Mas basicamente essa é a solução ativa, é a pH, a acidez ativa, e essa daqui é a acidez potencial. Lembrando que cada alumínio, quando em solução, sofre a hidrólise, né, e libera 3 hidrogênios aqui para a solução, tá? E essa acidez é a que mais importa para nós, para a correção, tá? Em termos de nutrição e fertilidade de solo, o que importa é a acidez potencial trocável, ok? Aqui é um exemplo quando a gente faz a determinação do pH utilizando um sal. Nesse caso aqui é o cloreto de potássio. Então eu vou saturar completamente a minha solução com potássio e ele vai, né, por força iônica, por interação com as cargas dos coloides, ele vai deslocar alumínio, né, até por diferença de concentração, ele desloca alumínio e hidrogênio, ocupa todas as cargas dos coloides e aí eu faço a leitura desse material que foi deslocado. Tá? Então, isso aqui é o exemplo de uma leitura de um pH em cloreto de potássio, por exemplo. Tá? Então, ele vai abranger não só o pH em água, isso aqui é a leitura do pH em água, que é o hidrogênio em solução, mas ele também vai incorporar na leitura toda a acidez potencial trocável, capacidade de interagir com a solução e trocar com a solução para que eu faça a correção do solo, tá? E nós temos também uma fração não trocável, que aqui está se referindo ao hidrogênio não trocável, tá? É uma acidez que permanece no solo após a acidez trocável, tá? E ela é representada por hidrogênio em função da alta energia de ligação, tá? Ela normalmente não vai influenciar no desenvolvimento das culturas, mas ela tem uma certa importância porque ela vai refletir a variabilidade das cargas variáveis, né? A proporção das cargas variáveis presentes no solo, tá? Então aqui, ó, ela não desenvolve, né, não é tóxica ao crescimento vegetal, mas ela está muito associada à capacidade de troca de cargas que esse solo tem. Então, ela ainda assim, mesmo não influenciando no desenvolvimento vegetal, ela é importante porque ela vai me referir, vai me dar uma ideia se eu estou conseguindo ali aumentar a CTC, diminuir CTC, aumentar a proporção de cargas variáveis do meu solo, tá? Em algumas situações, a calagem pode neutralizar e trocar esses hidrogênios ligados por esfera interna ou por ligações covalentes no mineral e pode apresentar alguns benefícios, mas isso é muito relativo. Tudo depende da condição do solo. Se o solo tiver uma boa condição de aeração, de estrutura, de biologia, né? Uma calagem superficial, quando começa a reação e nós temos uma concentração muito alta em superfície, né? Pode acontecer
de deslocar essa fração e abrir mais cargas para adsorção de outros elementos. Quando a gente faz um potássio a lanço antes da soja e espera que a soja use esse potássio, né, esse aqui é um dos benefícios. Agora, se eu tenho um sistema, um solo desequilibrado, com uma estrutura ruim, não é? Eu acabo dispersando a argila de superfície e piorando a estrutura do meu solo quando eu tenho alguma interferência nessas cargas da acidez não trocável. Eu acabo prejudicando não só a química, mas principalmente a física do meu solo. E aí vem entupimento de poros, selamento superficial, né? Redução drástica da capacidade de infiltração e não só da capacidade, mas também da condutividade hidráulica do solo, tudo em função dessa dispersão que nós estamos causando quando a gente interfere nessa fração das cargas aqui lá nos minerais, ok? Então, essa afirmação aqui eu trouxe, mas ela é muito relativa à qualidade do sistema que vocês estão usando. Se for um bom sistema, vocês vão ter benefícios, né? Vai abrir mais carga para o teu solo e essas cargas vão aí ter uma origem, ter uma consequência benéfica para a tua adubação, para a interação, agregação, formação de estrutura. Em contrapartida, num solo mais degradado, aí a gente acaba não tendo um benefício, mas também tendo um prejuízo, principalmente na formação dos pequenos agregados, dos microagregados, com a dispersão da fração da argila, tá? Ela é uma estimativa passível de ser liberada a pH 7, é por isso que faz a determinação do pH 7, né? Para a gente ver qual que é o máximo de carga negativa que eu tenho no meu solo. É isso aqui que vai responder, né? Então, a CTC, a pH 7, ela vai abrir essa acidez não trocável. Ela não é importante para a cultura em si, não é tóxico, mas ela vai me dar uma ideia do quanto de carga eu tenho no meu solo, quanto eu posso abrir de CTC. Essa é a principal informação do pH 7, né? Quando a gente determina a acidez a pH 7. Ok? Então, aqui nós temos uma síntese, né, dessas frações da acidez no solo, ok? Então, percebam aqui que eu tenho a acidez ativa, essa aqui é a fração, a solução do solo. A linha tracejada é o limite da minha dupla camada difusa, não é? Aqui eu tenho a acidez não trocável, agora eu estou fazendo distinção da ligação, é o hidrogênio ligado por covalência com os oxigênios, seja ele numa estrutura orgânica, ó, C dupla O, isso aqui é um ácido carboxílico, isso aqui é um fenol, não é? Humus da matéria orgânica, nos óxidos de ferro e alumínio, nas caulinitas, nos minerais 2:1, que são traços, são muito pouco, mas estão presentes no solo, né? Mas basicamente os hidrogênios que estão ligados por ligação covalente fazem parte da acidez não trocável. O alumínio e o hidrogênio que estão ligados por ligações de esfera externa, ou seja, eu tenho água nesse meio, eu tenho outro sal nesse meio que reduz a energia de ligação do hidrogênio com o alumínio, né? Ou do hidrogênio com o material orgânico. Essa acidez aqui, o próprio alumínio também, é passível de troca e de ir para a solução, então essa é a acidez trocável, né? E aqui dá o sistema como um todo. Então é essa acidez que a gente busca corrigir com a calagem, tá? Então eu tenho a acidez ativa com o hidrogênio em solução e a acidez potencial. E a acidez potencial, ela é subdividida em trocável e não trocável, mas o que mais nós interferimos e manejamos
é essa acidez trocável, tá? Que ela é oriunda lá da decomposição dos minerais, da matéria orgânica, da adubação e por aí vai, lá na origem da acidez no solo. Essa daqui é para nos dar uma ideia de quanto de carga nós podemos abrir no nosso solo, tá? Então, quando eu considero todos os elementos, né, todos os cátions permutáveis, ou seja, desde o hidrogênio ligado a ligações covalentes aqui aos minerais fortemente ligados, até os metais aqui que compõem a minha nutrição, quando eu faço todo esse balanço, eu tenho CTC total. Né? Isso aqui eu acho que já é praxe para vocês. Não sei se tiver alguma dúvida aqui, podem perguntar, por favor, né? A CTC efetiva, ela é considerada sem considerar o hidrogênio, justamente porque no hidrogênio eu tenho uma fração não trocável, não é? Então eu vou trabalhar só com a capacidade do alumínio em acidificar o meio, tá? Porque se eu considero o hidrogênio, eu posso incluir esse alumínio que está fortemente adsorvido ao mineral e de fato ele não compõe uma fração efetiva da CTC, né? Nós vamos precisar trabalhar e acessar aquela carga lá, tá? Pode acontecer em alguns casos, tá? De eu ter um solo com alta CTC total, mas uma baixíssima CTC efetiva. Ou seja, eu tenho solos que têm muito hidrogênio, que estão fortemente adsorvidos aos minerais e às frações orgânicas. E isso é representado, e aí depende da condição do manejo, né? Na verdade, que a gente tem, tá? Pode acontecer de eu ter CTC total e alta CTC efetiva, proporcionalmente, né? Significa que eu tenho muito pouco hidrogênio ligado fortemente aos minerais e ao material orgânico, ou seja, eles estão passíveis de troca e serem neutralizados lá na solução do solo, formando os óxidos de alumínio ou formando água junto com a hidroxila quando o hidrogênio entra em solução, né? Ok? Então, continuando, a CTC efetiva, ela reflete a capacidade que o solo tem de troca. Ela tira da fração de cargas aquela fortemente adsorvida, tá? E nos mostra qual é a capacidade do solo de reter cátions na sua condição natural. Nós não vamos forçar a retirada dos hidrogênios que estão ligados por ligações covalentes dos colóides, né? E aqui colóide, eu estou falando mineral e matéria orgânica, tá? Então, ela é uma condição natural do solo. Por isso que a gente não contempla o hidrogênio quando a gente calcula CTC efetivo. Já a total, sim, tá? Aqui na CTC efetiva, nós já temos um direcionamento para manejar o solo, para manejar a adubação do solo. Porque nós temos a proporção de cargas que estão facilmente acessíveis, tá? E quando eu conheço essa fração de cargas que estão facilmente acessíveis e disponibilizadas para absorver metais, para absorver cálcio, magnésio, potássio em si, né? Ou estão ocupadas com alumínio, quando eu conheço a capacidade desse meu solo, eu direciono o meu manejo, por exemplo, para o fracionamento da minha adubação, né? Se eu coloco calagem em 2, 3 doses, se eu faço a potassagem em 2, 3 doses, né? Qual é a capacidade de perda por lixiviação? Aqui eu já começo a direcionar quais as técnicas de adubação que eu vou fazer, que eu vou usar, né?
Então, quando a gente olha a CTC efetiva, é pronto. Quanto de carga está trabalhando para esse meu solo? Ok? Qual é a capacidade que ele tem ali de reter os cátions que eu estou colocando? Será que se eu colocar, eu antecipar a adubação, de fato, eu vou ter condição de ter esse nutriente disponível para a próxima cultura ou ele já vai ser lixiviado? Né? Se nós pegarmos aí Paranavaí, pegar aí os neossolos quartzarênicos, que é areia pura, né? CTC é 1, é lá embaixo, né? Nem isso. Se você pôr uma adubação anterior e não tiver nenhuma matéria orgânica para absorver isso, na primeira, segunda chuva você já perdeu toda a sua adubação, né? Então, o fato de conhecer a CTC efetiva já nos direciona para o manejo da adubação, tá? Aqui não está relacionado, mas também tem a ver com a aplicação a lanço, principalmente aqui de fósforo, que eu tenho visto em sistemas mais equilibrados, né? Bons plantios direto, eu vi poucos até hoje, infelizmente, mas 2 ou 3 só, aonde o produtor aduba o sistema e é tudo a lanço. Ele não faz nada em sulco, ganha em eficiência de plantio e mesmo adubando a lanço, mesmo o fósforo, né, o sistema está tão equilibrado que a adsorção do fósforo é reduzida, o potássio fica na solução, não é lixiviado, pelo menos em quantidades suficientes para nutrir a cultura que vai entrar, né? Então, o trabalho com a CTC nos permite fazer, adotar ou não, pensar nessas tecnologias, tá? A CTC APH7, como eu comentei, ela é diferente da CTC efetiva porque ela engloba todos os elementos, inclusive o hidrogênio não trocável, tá? Então, aqui nós temos qual é a capacidade total do nosso solo em abrir cargas, não é? Já comentamos que dependendo da condição, a gente consegue abrir essas cargas do hidrogênio não trocável com uma calagem, né? Dependendo da condição, a gente tem um ganho, né, que são mais cargas abrindo, dependendo da condição, tem um prejuízo para a estruturação do solo. Mas basicamente, quando a gente fala de CTC a pH7, lembrem disso, nós estamos abrindo cargas com hidrogênio não trocável, não é? Então, nós estamos abrindo aqui qual é a capacidade máxima de cargas negativas que eu vou abrir para esse meu solo. E é interessante para nós avaliarmos qual é a razão, não é? O quanto eu tenho de carga total e quanto dela está aberta efetivamente. Eu acho que a gente acompanhar isso ao longo do tempo é bastante interessante, não é? Para ver que tipo de manejo nós estamos fazendo. Será que nós estamos aumentando a CTC? Ótimo, mas qual CTC nós estamos aumentando? Não é? Eu estou aumentando a CTC total e mantendo uma CTC efetiva constante ao longo do tempo. Qual é o ganho que eu tenho com isso? Não é muito, né? O que eu tenho visto aí no campo um pouco é isso. Pessoal, aumenta a matéria orgânica, aumenta a CTC, sim, tá, mas qual o resultado? Qual é a consequência disso? Qual CTC que você aumentou? O que nós estamos vendo, na verdade, é uma redução da matéria orgânica e uma redução da CTC a pH7. Né? Nós estamos reduzindo a capacidade de carga do nosso solo, a capacidade de produzir carga do nosso solo. E a CTC efetiva, então, ela baixa por consequência, né? Baixa por consequência. Tem alguns experimentos no IAPAR com integração lavoura-pecuária. Na verdade, não é pecuária porque não entra boi, mas é visando cobertura do solo, uma integração com milho braquiária já há 8 anos. E aí vem diferentes técnicas, né, de implantação com uma linha, 2 linhas de braquiária no meio do milho, uma linha na linha do milho, uma linha na entrelinha do milho, por aí vai. O que nós estamos vendo é que se nós colocarmos uma linha de braquiária na entrelinha do milho,
a gente consegue, dentro desses 8 anos, num latossolo extremamente fértil, né, que é o nosso aqui de Londrina, aumentar a CTC total e proporcionalmente a gente está aumentando também a CTC efetiva, tá? E até o Clayton, talvez, que trabalha no laboratório e tem um banco de análise, podia, se ficar curioso, dar uma olhada nisso. Qual é a proporção dessa CTC efetiva dentro da total, ao longo do tempo, né? Pegar um histórico aí de um produtor, como que está trabalhando essa CTC? É interessante da gente avaliar, tá? Nós temos feito isso nos nossos experimentos aqui, não em campo, mas dentro do IAPAR, pelo menos. Então, basicamente, ó, CTC é pH7, que é a informação mais importante que nós temos, é o máximo de carga negativa liberada. Tá? Ela é usada para classificação de solos, né? Você tem lá os níveis de CTC, de reatividade do solo, isso é usado para diferenciação de solo, né? No manejo, eu acho que isso é um pouco subutilizado, ok? Em função, na verdade eu não sei por que é subutilizado, mas eu acho que os produtores têm não colocam uma análise dessa CTC para acompanhar o manejo, e uma das formas é essa que eu comentei, né? Avaliar qual é a proporção da efetiva em relação à total e o que está acontecendo com a total ao longo do tempo. Essas duas perguntas é uma boa ferramenta de manejo, uma boa ferramenta. Nós temos tido aqui alguns resultados bastante interessantes com elas, tá? O próximo ponto é a porcentagem de saturação de cargas na CTC, né, ou a soma de bases, né? Quanto por cento das nossas cargas está ocupado por elementos que nos interessam, que participam efetivamente da nutrição, né, que é o cálcio, magnésio e potássio, né? Quanto da minha carga total está representado por elementos nutritivos. Não que o alumínio não seja, a gente já discutiu um pouco isso, mas basicamente como nós precisamos, né, em grandes quantidades, né, ou os macronutrientes, né, quanto que eles ocupam em relação ao total. E aqui já começa um pouco a discussão do Albrecht ou a discussão do equilíbrio químico, né? Qual é a proporção de cada um da CTC total e qual é a consequência disso para a planta? Aí vem esse trabalhinho, a pergunta que nós colocamos aí, né? Qual que é a melhor proporção para soja e milho que nós temos hoje? O que o pessoal tem feito hoje para balancear alguns elementos? Ok? Senhores conseguindo um pouco dessas análises, acho que vai nos dar aí um bom direcionamento para isso, tá? E aí a soma de bases está relacionada a esses 3 nutrientes. Aqui o potássio, normalmente ele vem em centimol de cargas, mas em alguns locais, lá em Brasília mesmo, em Goiás, eu tenho visto, o pessoal tem trabalhado com miligrama, né, por decímetro cúbico, e a ideia do exercício é calcular a soma de bases, mas o resultado que nós temos lá é em miligrama, então nós temos que transformar a massa do potássio em cargas, para depois poder continuar, e aí depois que fizer essa mudança proporcional, né, de massa para cargas, aí sim os senhores conseguirão calcular aí essa soma de bases, o V%, a saturação na CTC e por aí vai, tá? Normalmente a soma de bases ela também entra para a classificação de solo, se ela é eutrófico ou distrófico, né? Nós estamos falando aí da proporção de mais ou menos 50% da nossa CTC total ocupada por nutrientes, cálcio, magnésio e potássio. Já é um direcionamento da fertilidade, né? Já na classificação. A gente coloca lá latossolo, vermelho, eutroférrico.
né? Significa que ele é eutrófico, que ele tem mais de 50% naturalmente da sua CTC ocupada por cálcio e magnésio e potássio, né? E o férrico é porque ele tem muito ferro na fração argila, mais de 180 gramas. E é interessante que mesmo com essa característica natural da fertilidade eutrófica, nós conseguimos ainda incrementar a CTC colocando um pouco de rotação não, integração com a braquiária, mas isso depois de 8 anos de integração. Nós vamos fechar o 9º ano agora dessa integração, né? E mesmo nessa condição já naturalmente fértil, nós conseguimos esse incremento. Agora, num sistema onde eu tenho uma condição distrófica, uma condição já pobre em nutriente, né? O ganho deve ser ainda maior, ok? Principalmente se eu entrar aí com uma rotação um pouco mais diversificada, né? Diversificando também a matéria orgânica, a raiz, relação CN, dos materiais orgânicos. Então, a gente deve aí complementar ainda mais a CTC desse nosso solo. Tá? Aqui é um resumo, né, da interação aí da CTC e da soma de base. Isso aqui é um pH atual de 4,9, tá? Aqui eu tenho a capacidade total de cargas, seja ela oriunda da matéria orgânica ou dos minerais, dos óxidos de ferro, caulinita, 2:1 e por aí vai, tá? Então, isso aqui é a capacidade total de cargas, que é a CTC é pH 7. Dentro dessa capacidade total, uma proporção é ocupada por cátions nutritivos, cátions que vão participar da fertilidade do meu solo, que é a soma de bases. E uma outra parte é ocupada por alumínio, aqui está simplificando, tá? Poderia ser hidrogênio mais o alumínio, mas aquele hidrogênio trocável, da acidez potencial trocável. Então, aqui ele está limitando ao alumínio, ok? E aí a soma dessa acidez potencial trocável mais os elementos que eu tenho no meu solo, né, vai me dar aqui a CTC efetiva do meu solo. Então é legal vocês acompanharem, né, nas propriedades aí que atendem, qual é a proporção, o que está acontecendo com essa proporção da CTC efetiva ao longo do tempo. Como que está a minha soma de bases em relação ao total, em relação à efetiva, e também como que está a minha CTC total ao longo do tempo. Será eu estou aumentando a CTC total? Ótimo, perfeito. Mas como que está a CTC efetiva em relação ao total? Será que eu estou crescendo junto com a total e aumentando a capacidade de cargas facilmente acessíveis, que vão ter uma eficiência na absorção de cálcio, magnésio, potássio, enfim, né? Ou não? Será que eu estou aumentando a minha CTC total, mas por cargas que não estão facilmente acessíveis pelos nutrientes? Né? Então, esse balanço de cargas que é interessante a gente avaliar no solo, ok? O que nós estamos conseguindo fazer com o manejo que nós estamos aplicando, usando os produtos aí, pó de rocha, né? Os ativadores biológicos, o que nós estamos fazendo com esse balanço de cargas? Como que está isso ao longo do tempo? Né? Isso tem nos dado aqui algumas respostas muito bacanas mesmo. Né? Ok? E aí vem o efeito tampão, que é a capacidade do solo em resistir às mudanças de pH. Isso é o efeito tampão, tá?
Porque basicamente, a dinâmica de um nutriente no solo, ele é regido por três fatores, tá? A quantidade, a intensidade e o tamponamento, né? A quantidade de adubo, de elemento que eu tenho, de nutriente que eu tenho, a intensidade que ele é prontamente disponível e quanto que o solo vai resistir para que ele se torne prontamente disponível. Então, esses três fatores, eles atuam de forma simultânea, concomitante no solo. Quantidade, intensidade e tamponamento, ok? Então, não é só a quantidade de adubo que nos interessa, né? Mas qual é a proporção, qual é a intensidade dele que se torna prontamente disponível? E quanto que o meu solo resiste para que essa dinâmica aconteça? Qual é a capacidade do meu solo em resistir à acidez, ao aumento da acidez ou à redução da acidez, né? E isso depende de toda a nossa primeira aula, quando eu falo de origem de cargas. Esse efeito tampão está relacionado às proporções de cargas variáveis, às proporções de cargas fixas, né? Independente de manejo, mas basicamente da carga variável, né? Se eu abro carga com a desprotonação dos óxidos, desprotonação da matéria orgânica, as faces da caulinita também desprotonando, liberando hidrogênio na solução, que vão formar ácido carbônico e sair do sistema. Não é? Basicamente, esse efeito tampão ou tamponamento do solo, ele está muito relacionado com a nossa aula anterior. Se nós fizermos uma revisão das origens das cargas, nós vamos entender esse efeito de tamponamento. Por quê? Quanto maior a concentração de cargas variáveis que eu tenho no solo, maior é a capacidade de tamponamento dele, né? Se eu tenho lá mais cargas interagindo com a solução na dupla camada, maior a resistência, maior a capacidade que eu tenho de adsorver os elementos que eu estou entrando para tentar mudar o pH. Né? Por exemplo, eu estou tentando elevar o pH de 5,5 para 6. Quanto mais hidrogênio e alumínio eu tiver para jogar para a solução, mais difícil vai ser de eu elevar esse pH. Então, para isso, eu preciso ter carga disponível. Eu tenho que ter alumínio e hidrogênio ligado àquelas cargas, não é? Seja ela da matéria orgânica ou dos minerais, ok? Então, quando eu coloco o carbonato de cálcio, né, e começo a deslocar o alumínio, quanto mais carga eu tenho, quanto mais alumínio eu tenho, eu vou liberando ele para a solução para que eu permaneça na minha condição inicial. Então, isso é o que a gente chama de tamponamento, é uma resistência à mudança dessa condição inicial. E aí eu tenho muita carga, tenho muita capacidade de absorver alumínio e hidrogênio. Quando eu coloco o cálcio no sistema para tentar elevar o pH, eu vou liberando esse hidrogênio e alumínio e resistindo a essa mudança do pH. Ok? Então, se nós pegarmos lá as nossas aulas de carga, a nossa aula, né, na verdade, anterior das cargas, é o que representa esse efeito tampão do solo aqui. E para eu aumentar esse efeito tampão, eu posso manejar o solo com rotação de cultura. Nós estamos falando aqui de reconstrução da estrutura por meio de rotação, enraizamento, retenção de água, elevando os teores de carbono, elevando também a capacidade de troca de cátions e ânions do meu solo. Eu me lembro que nós fizemos uma pergunta na aula passada, qual é a proporção da CTC dos latossolos que são oriundos do carbono, da matéria orgânica? Vocês têm isso em mente?
Pessoal? Alguém? Qual que é a proporção das cargas da matéria orgânica nos latossolos? Vocês lembram disso da aula passada? Alguém fala comigo? Tá pegando. Então puxa da faculdade aí. A capacidade tampão do solo, né, tá estreitamente ligada a isso daqui que nós vimos na aula passada, tá? Nós podemos abrir carga, né, por dissociação, desobstrução, ou pode haver a protonação. Se eu tenho dissociação e desobstrução, eu abro carga negativa. Se eu tenho a protonação, eu crio carga positiva. Basicamente, é esse processo que acontece, ó. Dissociação ou desobstrução. Isso aqui é uma dissociação, tá? E quando eu falo da capacidade de tampão de cargas, né? Eu tenho quanto mais hidrogênios, mais hidroxilas eu tenho nessa superfície do meu coloide, mais hidrogênio eu consigo lançar para a solução. Isso é o tamponamento do solo. Então, está diretamente relacionado a essa proporção das cargas variáveis. E respondendo à pergunta, é claro que isso é variável de latossolo para latossolo, mas nós temos aí uma amplitude de 60 a 80% das cargas dos latossolos advindos dessa condição de carga variável, tá? Aqui, ó, eu tenho uma elevação do pH e tenho uma desobstrução, onde o alumínio estava ocupando 3 sítios de cargas das hidroxilas, né, aqui dos carboxílicos, né, do carbono, e abro aqui 3 cargas negativas com a hidrólise do alumínio em solução. Então, é isso aqui que é a capacidade de tamponamento do solo. Quanto mais alumínio eu tiver bloqueando essas hidroxilas, bloqueando essas carboxilas, que eu consigo jogar para a solução e resistir à alteração do pH, significa que maior é a capacidade de tamponamento do meu solo. Ok? Ok, pessoal? Beleza. Se ele tiver, se ele tiver ouvindo, já tá bom. Eu liberei ele. Ó, bom, aparentemente ele está liberado aqui. Oi. Então, basicamente, esse efeito de. Ah, tá. Ah, beleza, beleza. Não tem problema. Então, de certa forma, eu coloquei aqui bem em vermelho, tá? Justamente por isso, porque não há aí uma relação direta, tá? Não há uma relação tão direta assim, mas nós conseguimos influenciar no efeito tampão em função do manejo que a gente adota. Se a gente adota um bom manejo, a gente tem aí uma condição de aumentar a CTC, aumentar a capacidade de adsorção, né?
e aumentar, portanto, a capacidade de tamponar, de resistir à mudança ao pH, de resistir à mudança à condição do meio. Ok? Então, o efeito tampão, ele é condicionado pela acidez ativa, pelos hidrogênios que já estão em solução. Ele é principalmente condicionado pela acidez potencial trocável, basicamente o alumínio. Claro que também tem uma fração de hidrogênio associado à matéria orgânica ou mineral que está prontamente disponível para troca, né? E está condicionada aqui também em função do manejo, se a gente consegue aumentar a capacidade de adsorção de alumínio e hidrogênio, aumentar a carga no nosso solo, né? E lixiviação, principalmente se esse hidrogênio for lixiviado ou o alumínio for lixiviado, eu acabo deslocando o hidrogênio e o alumínio que está lá na minha dupla camada difusa, eu acabo também reduzindo o tamponamento, a capacidade de tamponamento do nosso solo. Porque quando eu entro com a calagem, ele não tem mais aquele alumínio que vai resistir à alteração do pH. Então, um pouco que eu entro com o cálcio, ele já vai hidrolisar o alumínio, já vai trocar, né, com o alumínio vai hidrolisar e formar o hidróxido, que é uma partícula neutra e não interfere no nosso solo, no nosso manejo. Então, de certa forma, a lixiviação também condiciona o efeito tampão do nosso solo, né? Então, aqui nós temos a reação do solo em superfície, né? Isso aqui é um exemplo de como o manejo pode influenciar no tamponamento. Se eu pegar a camada superficial do solo, né, vou aumentar a matéria orgânica dessa camada, estou falando aqui 0,10, 0,20, não mais do que isso, ok? Se eu tenho um manejo que proporciona um aumento da matéria orgânica, o que vai acontecer? O aumento dessa matéria orgânica vai impedir a cristalização do ferro. Tá? Então, ele vai reduzir a cristalinidade do ferro. Reduzindo a cristalinidade do ferro, né, o ferro amorfo, eu tenho um aumento da complexação da matéria orgânica. O que é a complexação da matéria orgânica? É a matéria orgânica se unindo com o ferro, se ligando com o ferro por meio de ligações de esfera interna, ligações covalentes, ligações altamente energéticas. Então, eu tenho aqui na matéria orgânica complexada com ferro um aumento da CTC. Então, perceba que isso é um ciclo. É lógico que isso se satura, né? Isso vai chegar a um momento que não vai mais conseguir com que o ferro amorfo consiga interagir com a matéria orgânica, aumentando o CTC do solo. Vai chegar um momento que isso vai se saturar, não é exaurir, mas saturar. Mas nas condições que nós temos hoje, não é? Se nós conseguirmos, aumenta a matéria orgânica, reduz a cristalinidade, aumenta a complexação. Aí eu vou lá para o manejo, aumenta a matéria orgânica, reduz a cristalinidade, aumenta a complexação. Então, o que nós vemos é que uma coisa leva a outra. Eu aumento a matéria orgânica, que reduz a cristalinidade, que aumenta a capacidade de troca de cargas do meu solo, né? Então, se nós conseguirmos manejar isso daqui, ó, basicamente manejar a matéria orgânica via raízes, via rotação de culturas, via manutenção de cobertura com palha, eu acabo criando um ciclo de complexação e aumento da CTC. Como que é legal avaliar isso? Justamente em função da proporção da CTC total em relação à CTC efetiva. Dá para a gente acompanhar e ver o que nós estamos construindo com essa ciclagem aqui.
Essa ciclagem também vai depender da posição na topografia, vai depender das condições de arraste, não é? Do material. Acho que já comentei com os senhores, material orgânico lá no sopé pode ser diferente daquele que está lá no topo, em função de umidade, em função da dinâmica de decomposição, mas, grosso modo, nós podemos construir esse ciclo na camada superficial do nosso solo. E quando a gente constrói esse ciclo, a gente acaba melhorando por consequência a parte física, porque aqui eu estou promovendo atividade biológica que por meio das hifas, bactérias e fungos, o próprio cálcio, o próprio alumínio que está ali numa condição mais de cimentação das partículas do que de toxidez para a planta, né? Então a gente acaba melhorando a estrutura, melhora a biologia e por consequência melhoramos a química do nosso solo, ok? Então acho que nós mostramos isso aqui na aula passada, quando a gente falou de agregados biogênicos e agregados antropogênicos, né? Agregados formados pela biologia, né? Formados pela matéria orgânica, pela microbiologia ou mesobiologia, porque a mesofauna também é importante. Num solo onde você só tem formiga, é indício de que você tem algum problema na mesofauna ali. Agora, se você acha formiga, cupim, coró, uma diversidade maior, já tem trabalhos mostrando que até 30% da nossa estrutura é construída pela mesofauna e não só pela microfauna, né? Nós criamos esse ciclo e automaticamente melhoramos o perfil químico do nosso solo para a nutrição da planta, tá? Então, essa é uma das formas, é uma delas, da influência do manejo sobre a capacidade de tamponamento do solo, ok? E esse efeito de tamponamento, ele condiciona a estrutura, condiciona a solubilidade, disponibilidade, atividade, por aí vai, né? Porque ele está relacionado à carga, ele está relacionado à capacidade de adsorção de cátions e nêutrons no nosso solo. Cátions e ânions, perdão, desculpem. Está relacionado a deslocamento do hidrogênio, abre carga negativa, ou a protonação, abre carga positiva, ou ocupa o sítio de adsorção do fósforo, do zinco, disponibilizando ele em solução para a planta. A estrutura em si, a água correndo nos macroporos, no entorno dos agregados e toda a fertilidade química está responsável quando a raiz passa por dentro desse agregado, que é onde ele vai nutrir, é onde a atividade enzimática de disponibilização dos elementos vão acontecer, é onde a gente vai melhorar a eficiência de uso, inclusive do nitrogênio, né, que ele é extremamente dinâmico, mas se eu tiver um ambiente protegido para que esse processo ocorra, a probabilidade de eu aumentar a eficiência do nitrogênio é maior, né? Disponibilidade dos nutrientes eu acabo aumentando porque eu tenho maior capacidade de adsorvê-los ali dentro da dupla camada difusa, né? E aumento as chances de absorção pelas plantas porque eu reduzo perdas por lixiviação, arraste ou complexação por outro mineral. Tá? Então, o efeito tampão basicamente está relacionado a cargas, tá? E nós conseguimos manejar isso. Esse daqui é um exemplo hipotético, onde eu tenho um solo com alta capacidade de tamponamento, né? Esse daqui é a minha dupla camada difusa, ok? Esse daqui, esse lado direito, é a minha solução do solo, né? Ao passo que esse daqui é o meu segundo solo, a minha segunda amostra, né? Eu tenho aqui a minha dupla camada difusa, tenho aqui a solução do solo, ok? Mas percebam
que para eu complexar esses hidrogênios, né, eu tenho muito mais acidez potencial, ou eu tenho muito mais capacidade de resistir à alteração ou à complexação desses hidrogênios, porque eu tenho muito mais para oferecer no lugar. Quando eu começo a tirar esses hidrogênios da solução, eu tenho condição de disponibilizar mais nutrientes. Então, aqui eu tenho os processos de quantidade, intensidade, porque é quanto dessa quantidade vai se tornar disponível, né? E a capacidade de tamponamento como um todo, incluindo a quantidade e a intensidade, né? Então percebam que para eu complexar esses hidrogênios, eu vou precisar de muito mais calcário do que esse daqui. Nessa segunda amostra de solo, percebam que eu não tenho aqui uma disponibilidade tão grande, né, de uma acidez potencial tão grande quanto na minha primeira amostra aqui ao lado, ok? Eu tenho uma quantidade de cargas ou de hidrogênio para resistir à alteração do pH muito menor do que essa amostra de solo amarela, né? Então eu tenho uma quantidade menor, posso ter a mesma intensidade, ou seja, a disponibilidade aqui para a solução pode ser a mesma entre os dois, e o tamponamento vai ser muito menor, justamente porque eu não tenho uma quantidade muito alta para resistir à alteração do pH. Tá? Então, eu acho que, e espero, na verdade, que esse exemplo tenha clarificado um pouco do efeito de tamponamento. Eu usei aqui o hidrogênio, mas você pode usar aqui qualquer outro elemento, pode ser cálcio, e aqui eu tenho planta absorvendo, perdendo por lixiviação, e aí entram os processos, né, de retirada da solução. Pode ser potássio por lixiviação, solubilização, pode ser nitrogênio por evapotranspiração, mas aqui a ideia é representar a capacidade que o solo tem de resistir à alteração, né, do pH, resistir à alteração de cargas aqui em relação à solução, tá? E que de certa forma nós temos um papel importante. Oi, pode falar. Isso. Isso, exatamente. Exatamente. E um hidrogênio fortemente ligado, né? For... Que bom, que bom. Porque o SMP você vai ponderar, né? Dependendo da amostra, você vai conseguir acessar o hidrogênio não trocável. Isso. E vai acessar aquela fração não trocável. Exatamente. Ó, que bom, já valeu então. Já valeu. Já valeu. Então, dito isso, pessoal, dito isso, é onde nós vamos entrar aqui, ó. Esse eu acho que é o maior desafio da fertilidade de solo, fertilidade química, né? Porque se nós pensarmos em fertilidade, ela pode ser subdividida entre física, química e biológica. Só que essa subdivisão, cada vez mais, eu acredito que ela é uma subdivisão muito mais teórica, é muito mais didática, né, para facilitar aí a apresentação, mas que no solo em si elas têm que andar juntas, têm que andar juntas. Cada vez mais eu estou acreditando na interação dessas três fertilidades. Se você tem o problema em uma delas, vai se refletir nos outros dois, né? Então nós estamos falando aqui em equilíbrio de nutrientes.
Mas para eu pensar em equilíbrio de nutrientes para a fertilidade química, eu tenho que garantir que a fertilidade física e biológica vão atender bem. Do contrário, eu acho que a gente vai ter uma dificuldade de conseguir essas proporções adequadas para a fertilidade química se eu tenho algum outro problema físico ou biológico. Cada vez mais eu estou acreditando nisso, tá? Para conseguir esse equilíbrio de nutrientes, tá? Nós temos hoje aí principalmente duas teorias. A primeira é a teoria do Albrecht e a segunda é o método da suficiência. A mais utilizada, comumente utilizada na agricultura, né, é o método da suficiência. A teoria do Albrecht, a teoria saturação de bases é a mesma coisa, ela não é muito bem vista na ciência, tá? Ela é muito aceita entre os produtores, ok? Mas os pesquisadores normalmente tendem a questionar essa teoria de equilíbrio entre bases, justamente porque ele não considera planta. Ele não considera planta, ele só olha para o solo. Já o método da suficiência, não. O método da suficiência, normalmente os trabalhos são feitos em solos e tem a planta como resposta. E aí faz as análises na folha para ver as concentrações na folha se está respondendo aquilo que nós estamos colocando no solo, né? E aí as curvas de absorção das plantas para nos mostrar isso. Qual é o limite crítico de nutriente, o limite de máxima eficiência e máxima produtividade, ok? Mas, como ela é muito aceita, essa teoria do Albrecht, entre os produtores, nós vamos discutir ela aqui. Aonde eu vejo que ela cabe bastante, o pessoal usa muito, principalmente quem faz agricultura orgânica. É um pessoal de uma outra linha de produção, né? O pessoal mais da ecologia, que tem até uma crítica bastante forte para a linha mais de suficiência, né? O pessoal que usa o equilíbrio de bases do Albrecht critica o da suficiência justamente por conta de não atender aquelas premissas de equilíbrio ambiental e principalmente, e aqui eu acho que está uma informação importante, o equilíbrio de bases do Albrecht foi pensado para microbiologia. A ideia original do Albrecht era criar um ambiente para o máximo estímulo e desenvolvimento microbiológico, tá? Então, ele foi um professor lá da Universidade do Missouri, ele era microbiologista, ele que desenvolveu ou ajudou a desenvolver o que seria um solo ideal. Na verdade, ele não é sozinho, ele ficou famoso porque foi o que mais difundiu, ele foi o que mais fez propaganda, né, das técnicas, dos conceitos em si, mas tinha uns trabalhos desde 1930 falando já do equilíbrio de bases, todos os trabalhos desde a década de 30 feitos por microbiologistas, e dentro desse grupo, Albrecht é onde conseguiu tornar isso mais visível. Ele ajudou a desenvolver esse conceito de equilíbrio de água, minerais, ar e matéria orgânica. Tá? Essa pizza que vocês estão vendo aqui, já devem ter visto isso muito corriqueiramente, o Albrecht ajudou a desenvolver e a chegar nessa proporção.
Eles acreditam que chegando nessas proporções nós temos as máximas atividades biológicas no solo e tendo a atividade biológica no solo, por consequência, nós temos os ganhos físicos e químicos. Então, tendo a biologia funcional, eu vou ter estruturação física e vou ter liberação dos nutrientes para a química. Os mais radicais falam até que a gente mal precisa adubar, que a própria ciclagem dentro desse equilíbrio é que vai fornecer os nutrientes para as plantas subsequentes, né? Mas isso não considera exportação, aí tem uma série de outras discussões que eu não vou entrar, mas o que é interessante do Albrecht é que ele foi pensado para a microbiologia. Eu não estou dizendo aqui, gente, que ele está certo ou está errado. Não é esse o intuito, tá? O que eu quero dizer é que ele pensava os equilíbrios para a microbiologia e que, por consequência, nós ganhamos a física e a química em função da atividade biológica acontecendo, tá? A premissa dos trabalhos do Albrecht é assim, é que se nós tivermos a biologia bem equilibrada, mantendo aquelas proporções de nutrientes que os senhores já conhecem, nós temos o máximo de resposta da planta, né? Agora, se nós não temos a física e a biologia adequada, se nós colocarmos aquelas proporções do Albrecht, quem garante que a resposta vai ser verdadeira, vai ser máxima? É isso, talvez, um dos pontos que mais me preocupa, né? Porque quando a gente pensa em Albrecht, né, quando eu penso aqui nos conceitos de saturação, eu estou pensando para uma condição onde o solo está bem estruturado, tem boas proporções de água e ar e matéria orgânica disponível, e que aquelas proporções que eu estou colocando dos cátions, né, ou até ânions, aí tem o fósforo, eu vou ter uma boa ciclagem dos nutrientes e vou conseguir atender com propriedade a minha planta, vou ter altas produtividades, né? Que, aliás, essa é outra questão também que o pessoal critica bastante o Albrecht. Normalmente, nessas proporções, não espera-se altas ou altíssimas produtividades. Um minuto que alguém entrou aqui. Ué, entrou de novo. Tá, vamos lá. Ok? Então, quando vocês olharem e pensarem hoje nesses equilíbrios do Albrecht, pensem no solo que vai receber essas proporções. Ele está bem estruturado, tem uma condição mínima de aeração, disponibilidade de água e agregação. Os agregados têm um mínimo de proporção formados por origem biológica que a raiz vai conseguir atravessar e não desviar desses agregados. Nessas condições, as proporções do Albrecht talvez atendam bem e tem atendido bem, né, de certa forma, tem atendido bem. Nós temos não trabalho científico, mas alguns trabalhos em pastagem, atendendo um pequeno produtor na região lá de Venceslau, o pessoal tem tido boas respostas com isso. Mas são pastos com baixa taxa de lotação, o solo é marginalizado, mas recebem um mínimo de fertilidade com baixa lotação, um manejo relativamente bom. Lá tem respondido bem a isso, né? E aí eu até gostaria de um feedback de vocês. Aí o Cleiton já comentou que dependendo do produtor usa essas proporções. Vocês têm tido boa resposta disso ou não?
Usando o Albrecht ou o método da suficiência, está tendo a mesma resposta. É isso? É, o da suficiência é o do livro, da recomendação. Olha, interessante. Eu tenho visto isso para pasto, mas para grão eu vejo muito pouco. A gente não usa, bem dizer. A gente não usa o Albrecht, essas proporções. Interessante, Samir. Hum. Na verdade, você está falando um novo método de cálculo que nós vamos ver a aula que vem? Não, ele não é um método novo, não. Ele só se baseia em função das cargas, mas ele é o método da ciência. Da suficiência? Hum. Eu vou devolver aquilo lá calculado, mas não é novo não, Cleiton. Não é novo não. A gente se baseia em função das necessidades, das curvas de absorção que o pessoal desenvolveu aqui no livro do Paraná, definidas as quantidades de cálcio e magnésio, aí a gente entra nos cálculos por carga. Aí seria, sim, seria muito interessante se você colocasse isso em alguma propriedade para a gente ver a resposta disso. Eu gostaria até de acompanhar isso. Para nós aqui dentro do Instituto, né, tem dado bons resultados. Agora, no campo em si, não sei. Aonde a gente tem os experimentos, sim, mas eu queria extrapolar isso. Pode falar. Não é o método. Não é um método. É só uma forma de cálculo. Não é novo. Ah, tá. Bom, nós vamos ver. Nós vamos fazer isso na última. Beleza, 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 beleza. Mas ele não tem nada de novo. Ele só considera as proporções em centimol de carga por decímetro cúbico. Por isso que a gente tem limitado o uso ao instituto. Mas se você tiver a densidade do solo determinada, bem determinada, fica melhor ainda, porque quando a gente fala em decímetro cúbico e considera a densidade como 1 para fazer a transformação, é um pouco complicado. Mas o que a gente faz é só calcular quanto de cálcio eu preciso para neutralizar, sei lá, 2 centimol de carga de alumínio num hectare, né? A gente só usa as cargas para fazer os cálculos. Nós vamos discutir isso, mas ele não é nada novo, não. Pode falar. Tá bom. Hum. Tá, eu tenho a CTC total, que também é molde de carga, e vou subir proporcionalmente as concentrações de cálcio e magnésio para aquela porcentagem de carga que eu quero subir. Só que pensando em cargas. Eu quero subir para 65%, tá? Esse 5% que eu quero subir, nós estamos falando em quanto centimol de carga? Entendeu? Né? Então não depende muito só do alumínio em si, né? E aí você vai ver que algumas vezes não adianta só jogar o
calcário calcítico ou só o dolomítico, que você vai desbalancear. Algumas vezes tem que misturar proporções de magnésio, normalmente. Tá? Então, a única diferença é essa, que ao invés da gente fazer o V% direto, a gente vai lá e calcula por carga, né? Quanto de carga eu quero ocupar por cálcio do total, quanto de magnésio eu quero ocupar do total, recomendado para soja, né? Para milho, sei lá, girassol, tá? Não, tá tranquilo, mas eu acho que a aula é também sobre isso, tá? Então, essa teoria do Albrecht, esse equilíbrio, tem tudo a ver com o que você está me colocando. Tem tudo a ver, tudo a ver. Nós temos aqui alguns trabalhos, na verdade, que mostra, né, o magnésio aqui, que ele coloca as proporções de 5 a 15, às vezes aguenta de 1 a 30 para 1 de cálcio e magnésio e responde da mesma forma, né? Então não é tão simples assim. E aí acaba que falta pesquisa para a gente avaliar isso, né? Mas nós temos uma característica do cálcio, magnésio, potássio, alumínio, dos elementos em si, que é o raio de hidratação. E isso explica por que que o potássio é extremamente móvel, que ele se hidrata demais e não interage com ninguém, por que que o alumínio cimenta. Então, não é só raio iônico e covalência, mas tem também a hidratação dele, do mineral, do metal, que às vezes, para vocês terem uma ideia, nós temos até elementos de mesma carga ligando entre si. Eu posso ter cálcio ligando com cálcio. Ah, mas os dois são positivos, sim. Mas vamos lembrar que a água é um mineral, é um material polar, né? Ela tem carga negativa de um lado e positiva do outro. Então eu posso ter dois cálcios hidratados ligados entre si por moléculas de água. E isso interagindo na dupla camada difusa. Então, esse é um dos processos que explica por que, que a gente consegue, por que, que a planta responde numa amplitude proporcional tão alta entre os nutrientes. E esse talvez é um dos desafios que a gente precisa vencer para entender essas proporcionalidades. E essa é uma das críticas em relação ao trabalho do grupo do Albrecht, né? Que ele a gente não consegue engessar isso para qualquer solo, qualquer CTC, qualquer nutriente. É muito mais complexo do que isso. O grande interesse, o grande sucesso dele foi na facilidade de interpretação. Ele pegou algo extremamente complexo e conseguiu simplificar de uma forma que responde. Você acabou de me dizer aqui que para a soja está respondendo bem. Eu sei que para o pasto tem respondido bem, né? Mas agora o que, que acontece ali dentro, de fato, é uma caixinha preta ainda para nós. E se eu colocar que isso ainda é dependente das condições de estrutura e de biologia, é mais complexo ainda, né? Então, essa teoria do Albrecht é que precisa atender os níveis de cada nutriente com base nos requisitos do solo, na verdade CTC. E aí, se eu tenho boa física, eu tenho a biologia maximizada, eu tenho a otimização dos nutrientes, a mineralização, a disponibilização e, por consequência, o rendimento das culturas. Então percebam que é uma sequência de fatores que o Albrecht e o grupo dele considerou, mas a premissa deles é que tenham boas condições químicas e físicas. Tendo boas condições químicas e físicas, naquelas proporções lá que vocês já conhecem, eu tenho a biologia maximizada, eu tenho a mineralização, a disponibilização maximizada e, por consequência, eu tenho também altas produtividades. E é interessante, agora eu fico curioso de saber, me perguntando aqui para soja, milho, tem funcionado bem, o porquê. Eu gostaria de estudar um pouco isso do porquê.
Eu sei que o professor Fioreto ali da Labor Solo é um grande estimulador dessa teoria, né? E que para ele deve ter tido bons resultados também, acredito eu, né? Mas é como eu disse, ele é muito pouco estudado, ele é muito pouco abordado pela ciência. E aí aqui eu coloquei interesses comerciais em função até da simplificação que ele faz de algo complexo, não sei se exatamente é um interesse comercial, mas no site do grupo deles, lá do Albrecht, do pessoal de Missouri, ele deixou alguns pupilos, ele orientou alguns alunos, e eles falam que essa teoria só não chegou para as grandes culturas, porque senão ninguém vai conseguir vender adubo direito. E eu já acho que é o contrário, mas tudo bem, aí é de cada um. Mas lá a premissa deles é que tem um grande interesse comercial por trás que bloqueou a difusão dessa tecnologia para todo mundo, né? Mas em contrapartida, tem um forte consenso no campo. Essa daqui é uma das proporções, pode falar. É, tá mais fácil de convencer, né? Eu dá, dependendo das concentrações iniciais. Tende a dar. É mais caro. É, exato. É que aí eu estou trazendo aqui essa situação que eu vi para os Estados Unidos, para a condição lá dos alunos do Albert. Mas aqui você tem razão. E é interessante saber que isso funciona, né? Então, tá, eu fiquei curioso com isso. Bem curioso, bem curioso, né? Essa proporção todo mundo já viu, né? E tem uma variação nisso, tá? Isso aqui vai variar, vocês vão encontrar aí uma amplitude de 10 a 15, 2 a 1 a 5, vai variar bastante isso, dependendo da fonte. Eu acho que isso foi se perdendo ao longo do tempo, do pessoal que olha uma obra e olha outra e não vai na fonte direta, mas de certa forma isso se perde, né? E não poderia haver uma variabilidade tão grande em cima dessas classes, mas como eu disse, o que eu acho bastante interessante é que ele trata isso com classes, né? Uma amplitude de variabilidade. E isso é interessante, porque se nós falarmos em solo, nada é estanque, nada é estático, né? Então nós temos classes para tudo, inclusive para a química do solo, né? Aqui ele comenta para fósforo, se eu tiver essa proporção de fósforo em solos com no mínimo 3% de matéria orgânica. Isso aqui já é alto, né? Se eu pensar aqui na região, é alto. Então, não sei se para fósforo ele vai se adequar bem, não. Né? O ideal de fósforo, 50 miligramas. Né? E aí ele comenta que a matéria orgânica é a principal fonte, né, de fósforo, que deveria o fósforo orgânico, e principalmente micro. Todos os micronutrientes viriam por meio da fração orgânica. Essa é a premissa dele, né? Então, o que a gente mais usa para o Albrecht é o equilíbrio, principalmente de cálcio, magnésio e potássio, mas ele também tem e se preocupa com fósforo e micronutrientes. Ele alega que se a gente não tem uma boa biologia e uma boa estrutura, os micronutrientes vão começar a faltar. E o fósforo também, principalmente fósforo. Principalmente. A gente tem que ter boa estrutura
e boa biologia para a disponibilização de fósforo nesse sistema do Albrecht. Tá? Isso é o que se tem aí de mais comum, né? Eu acho que a grande informação aqui é que essas proporções foram pensadas para uma física do solo em boas condições, né? Esse daqui é o grupo de pesquisa, né? Esse Beer e o Biertoff, eles que determinaram aquelas proporções e é eles que perceberam que se nós replicarmos essas proporções em diferentes condições, e aí eu restringo diferentes condições nos Estados Unidos, lá próximo de Missouri, é que nós tínhamos uma boa resposta daquelas proporções, lembrando que física do solo tem que estar adequada. A química também naquelas proporções, mas eu tenho que ter uma boa condição física do solo, tá? Esse Graham e Fox, ele modificou e adaptou os valores e o Albrecht foi quem divulgou os valores. Então percebam que o Albrecht ele ficou famoso pela difusão dos resultados do grupo de pesquisa que eles estavam fazendo, mas assim, a informação desse slide é que essa teoria ela tem aí pelo menos uns 80 anos de pesquisa ou mais. Para pesquisa é pouco, precisa ser muito mais avaliada no campo, mas é bem aceita aí no meio dos agricultores, né? Ela é pensada numa condição adequada para a física, tendo aquelas proporções, a biologia vai ser maximizada e que ela foi criada principalmente para as condições americanas. E tem aí um brasileiro, Silva, né? Aí ele trouxe essas proporções para o Brasil. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros trabalhos que ele avaliou para milho e percebeu que essas proporções também funcionaram aqui no Brasil, né? E aí lá no trabalho dele ele falou que quando a gente foge dessas proporções, as maiores concentrações de magnésio foram mais prejudiciais que o cálcio. Se a gente erra no magnésio, né, ele vai acabar competindo com o cálcio pelos sítios de absorção e vai prejudicar o desenvolvimento das raízes. Aqui é o que nós estamos falando agora há pouco, de calcular o calcário usando somente um ou outro tipo de calcário, dolomítico ou calcítico, não é? Usando um, podemos desequilibrar o magnésio ou o cálcio, e o outro, a verdade também acontece. E aí, dentro desse contexto, o Silva observou que quando a gente erra, principalmente no magnésio, nós temos um prejuízo maior do que se nós errarmos no cálcio. Isso para a planta, tá? Isso para a planta, porque se eu pensar no solo, se eu errar no cálcio, eu posso prejudicar a estrutura do meu solo também. Ok? Então, em função dessa proporção de cálcio e magnésio, é que a gente trabalha com o cálculo em função das cargas, buscando ali o equilíbrio entre cálcio e magnésio, tá? E algumas vezes, não todas, mas algumas, a gente acaba misturando aí os calcários, ok? Então, esse foi um dos primeiros trabalhos. É difícil achar, a não ser trabalhos do Fioreto. Aí vocês vão achar os alunos do Fioreto que trabalharam com essas proporções de Albrecht e também viram que teve bons resultados, né? Tiveram bons resultados. Quando coloca silício nessa proporção, também aumenta fósforo. O Fioreto tem demonstrado aí para trigo, tem demonstrado em algumas culturas que tem respondido bem essas proporções de Albrecht, né? Então é algo que não podemos negar, não. Tá aí e a coisa acontece. Uma outra coisa que o Silva observou, e também já era de se esperar, né? Que quando a gente superdimensiona as doses de cálcio e magnésio, a gente tem uma redução da absorção de potássio, né?
E essas reduções, elas acontecem por competição, pelo menos, né? Ali de um princípio de troca iônica. Esse princípio de troca, o que nada mais é, dependente do número de cargas elétricas, né? E, da distância da superfície do absorvente para o centro do cátion. Ou seja, quando eu tenho mais carga elétrica, né, eu tenho maior capacidade de ser absorvido. O cálcio é mais 2, então ele desloca o potássio, porque ele só tem monovalente, né? E o potássio tem uma alta capacidade de hidratação. Então, ele tem uma alta distância do eixo dele, do núcleo dele, até o núcleo da raiz, né? Isso ao quadrado. Então, se eu aumento essa distância, eu diminuo a capacidade do potássio de deslocar outros nutrientes, justamente porque ele tem uma alta capacidade de hidratação. Ok? Então, aqui, com isso, a gente fecha o conceito de saturação de bases do Albrecht. O segundo conceito é o nível de suficiência, e aí está no livro de adubação e calagem, né? E nesse nível de suficiência, a principal colocação deles é que a redução do nutriente, colocando menos do que precisa, vai causar deficiência e as culturas vão responder em produtividade quando eu coloco esse elemento. Aqui voltamos lá no começo da aula, né? Além do incremento decrescente, daquele alemão lá que veio depois da lei do Liebig, onde eu tenho, quanto mais eu coloco nutriente, menos a minha cultura vai responder em produtividade, até chegar um ponto onde eu posso aumentar a quantidade dele e eu não vou ter um acréscimo na produção. Então, basicamente, é aquela segunda lei da nutrição mineral que nós vimos, né? Que está englobada ali dentro da lei do ótimo. E essa daqui é que o aumento em excesso, as culturas não respondem e podem até prejudicar a produção, que é a lei do ótimo. É nisso que se baseia esses níveis de suficiência que a gente conhece hoje. É um dos principais métodos, se não for o principal método de recomendação, são essas calibrações feitas solo para solo, cultura a cultura, considerando as classes de argila, considerando os teores de carbono, considerando as concentrações pré-existentes, considerando o nível tecnológico que o produtor vai usar, né? Se ele tem lá alta tecnologia para alcançar altas produtividades ou não, né? Ele pode ter altos níveis de elemento de nutriente no solo, mas para uma baixa tecnologia, né? Então ele não vai investir muito em nitrogênio, não vai investir muito na adubação, não vai investir muito em genética, né? Então, essa adubação, esses equilíbrios pelo método da suficiência engloba toda essa complexidade que o Albrecht não engloba, não potencializa, né? E por isso que se desenvolve. E aí, quando entrou o plantio direto, né, que nós paramos de revolver, incorporar e corrigir perfil, nós tivemos que basicamente reconstruir as curvas de calibração. Isso tem sido aproveitado, né, tem muitos trabalhos ainda em sistemas convencionais. Nós precisamos avançar muito ainda nos sistemas de plantio direto, nas recomendações. Acho que já comentamos lá no início da aula, né, da qual profundidade a mostrar que melhor representa a fertilidade química daquele solo, né? E aí o Cleiton comentou com a gente que ele tem alguns produtores que estão estratificando 0,5, 5,10, é isso que a gente preconiza e é isso que a gente faz aqui também dentro do IAPAR. Só que não é a realidade que a gente vê no produtor. Eu vejo uma oscilação ali entre 0,10, 0,20, a gente coloca isso tudo num pacote só, dilui,
não é? E aí fica difícil depois, às vezes, de entender qual é a representatividade desse perfil 0,20 para uma condição de plantio direto. Então a gente precisa refazer esses trabalhos de calibração para as plantas, de nível de suficiência para plantio direto. Eu vejo que é uma área da fertilidade que está completamente aberta e precisa ser revisitada, né? Hoje o que nós temos aqui, ó, isso daqui lembra lá, né? Esse daqui é o eixo B, é a quantidade que se eu não coloco nutriente nenhum, eu já vou ter uma produção em função das quantidades que eu tenho no solo, é a lei do incremento decrescente. Isso aqui entra dentro da lei do ótimo, tá? Nesse primeiro momento aqui, eu tenho uma relação linear, onde eu coloco o nutriente, eu tenho uma alta resposta de rendimento, até chegar no nível crítico, né? Até chegar no nível crítico. Aqui eu devo ter uma condição de deficiência um pouco mais severa, né? E aqui eu estou corrigindo solo e planta, né? E aqui ele fala perdas e correção do solo, entra lixiviação, erosão, né? Complexação, entra todo o sistema de imobilização do nutriente, perda do nutriente. Então eu colocando ele vai ter uma resposta consideravelmente boa, até chegar num ponto onde o incremento de nutriente não responde mais à produção, né? Então aqui eles colocam um nível ótimo entre 80% e 90% do rendimento relativo. Essa é a condição ideal para equilibrar os nutrientes no solo, né? Para trabalhar aqui com uma faixa de suficiência. Ok? O nível crítico é, a partir dele, né, abaixo dele, eu entro em deficiência e eu preciso permanecer nessa janela aqui, ó. Eu preciso permanecer nessa janela, que é o que vai me dar a produção ali entre 80% e 90% de rendimento relativo. Acima disso, a gente entra naquela absorção de luxo, absorção onde a resposta em produção vai ser muito baixa, né? E o custo-benefício da adubação vai começar a pesar negativamente, tá? Eu tenho máxima produção em 100% do rendimento relativo, mas normalmente não é isso que se busca, né? Nós buscamos aí até 90%, é onde o custo-benefício da adubação se paga, tá? Como eu disse, esse conceito do nível de suficiência, ele considera diversos fatores, não é? Produção, tecnologia, granulometria, teores pré-existentes, teor de matéria orgânica e por aí vai, vários fatores, né? Então não fica restrito somente à análise dos nutrientes em si, mas ele coloca um pouco mais da complexidade do sistema nesse meio, não é? E aqui foi o que eu escaneei, eu fotografei do livro e coloquei para os senhores, ó, é onde nós devemos permanecer, ó. 90% de produção relativa. Seria o máximo de retorno de que o custo-benefício vale a pena para a adubação. É a mesma curva que eu mostrei lá. Percebam, né, que quanto mais próximo eu chego do platô, menos resposta eu consigo produzir, né? Menos rendimento eu tenho. Essas diferenças aqui, ó, vão estrangulando cada vez mais, né? Nesse nível inicial, onde eu tenho deficiências mais severas, um pouco do adubo que eu coloco, ó, pulei aqui de 40% para 70% de rendimento relativo, numa faixa estreita de reposição, né? Ao passo que, se eu estou aqui no nível alto em diante, eu posso colocar muito nutriente, mas a resposta de rendimento é muito baixa. Então é isso que a gente precisa ficar atento. E aí tem
as tabelas que estão aí no livro, que os senhores podem adquirir, que nos dão o direcionamento, né? Nos dão aqui as proporções de CTC total, CTC efetiva. É isso aqui que a gente precisa conhecer no nosso solo. O que que o nosso manejo está fazendo com essas duas frações da CTC, com o carbono em si, né? Com o pH em cloreto, que é o que nivela um pouco as condições das amostras, né? E aqui as tabelas de recomendação, de classificação, na verdade, aqui o fracionamento da argila para P, né? Considerando aqui a capacidade de adsorção. É óbvio que se eu pegar solos acima de 40 gramas, 40% ou 400 gramas, de 400 até 800 eu tenho uma infinidade ali de diferença de capacidade de adsorção. Para citar uma diferença aqui, é só latossolos cauliníticos e latossolos oxídicos, oxídicos e gibsíticos, eles têm uma capacidade de adsorção muito diferente, muito diferente. Então, mesmo assim, considerando grosseiramente essas frações de argila, já nos dá uma ideia de qual vai ser a reação da adubação e a disponibilidade. Aqui entra o tal do fósforo remanescente. A gente vai conversar um pouco disso na aula que vem, falando de fósforo. A gente vai falar basicamente de calagem, carbono, fósforo e nitrogênio. Vai ser a nossa conversa do dia na próxima aula. Mas basicamente o fósforo remanescente seria uma variável chave para eu discretizar os diferentes comportamentos de solos com os mesmos teores de argila. Eu posso ter o mesmo teor de argila, mas uma capacidade de adsorção completamente diferente. Completamente diferente. Vamos discutir isso na nossa próxima aula, ok? E aqui o potássio, tá? Considerando aqui as cargas, né? E a proporção dele na CTC total, mas principalmente as cargas, tá? E os micros aqui é alguns micronutrientes, não todos, ok? Mas também tem a marcha, né? A curva de rendimento relativo em função das doses. E aí, se a gente entrar para cada cultura, lá a gente vai ter também ainda outras subdivisões dos níveis tecnológicos e por aí vai, ok? Esse daqui é uma amostra, são 3 amostras de solo da fazenda lá de Brasília, onde eu fiz o meu doutorado. E aqui é o que eu gostaria que os senhores calculassem a proporção da soma de bases, CTC total, CTC efetiva, né? Usando esses resultados. E aqui percebam que o potássio ele é dado em massa e não em centimol, né? Então, para poder fazer os cálculos, nós temos que transformar esse potássio em carga para depois pensarmos em fazer os cálculos de rotina lá da CTC e V% e por aí vai, tá? Então, com isso, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem esses 2 exercícios nessa próxima 1h30 aí, pelo menos, né? Gostaria que vocês me enviassem isso no e-mail, por favor, assim como o primeiro exercício. Eu vou dar um feedback para vocês desses 2 exercícios juntos. E quero separar uma parte da nossa próxima aula para a gente fazer esse cálculo junto, principalmente da parte da calagem, tá? Eu acho que até o Cleiton comentou e talvez seja interessante a gente discutir isso e fazer junto o cálculo na aula que vem, numa parte da aula, claro que não toda ela, tá? Então, gostaria que vocês anotassem. Eu vou mandar essa aula pro Ricardo, né? Para ele repassar para vocês, ok? No mais, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu fico à disposição
para qualquer dúvida, qualquer discussão que vocês tenham, ok? Podem me procurar, me mandem e-mail, põe no grupo lá da pós que eu respondo por lá, me liguem, podem telefonar, o meu número está lá no grupo também, podem. Pessoal, ok? Eu vou retornar, eu vou mandar isso. Eu vou retornar aqui a minha câmera. Não se preocupe em anotar que eu vou mandar isso daqui lá para o Wesley, e aí, ou o Ricardo, e aí ele repassa para vocês, tá? E no mais, eu espero que tenha sido produtivo. Espero que o nosso último encontro seja presencial, né? Que a gente possa aí trocar uma ideia, mas também espero que tenha aí atingido um pouco do objetivo que vocês colocaram na disciplina. Gostaria até de vocês, se faltou alguma coisa nessa aula que vocês esperavam e eu não coloquei, me avisem que eu coloco na próxima para a gente retornar para essa discussão. Eu acho que a gente nunca esgota, mas a gente apresenta um caminho e nem sempre o caminho é o que vocês estão esperando. Então, se faltou alguma coisa nessa aula, me avisem. Falou, ó, pô, põe isso aqui, vamos falar mais de pH, vamos falar mais de CTC, vamos falar mais. A gente vai acabar retornando um pouco isso. Um pouco não, né? Muito. Na aula que vem, quando falarmos de calagem e potássio, principalmente, vamos falar um pouco mais dos minerais, mas basicamente a gente vai gastar de matéria orgânica, né? Gastar um bom tempo. Oi? Ah, voltou, Humberto? Ô, Cleito, agora dá para ele se defender, ó. Não vou falar mais mal dele, não.